começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 12h59. 12h59. Acerta aí o seu com o meu. Dia 26 de fevereiro. Falta pouco, 3 dias para acabar o mês de fevereiro. Dizem que o ano começa depois do carnaval, então já começou faz tempo, né? É assim. Então, hoje, como todas as segundas-feiras, nós temos aqui a doutora Midian Novaes e o assunto é ansiedade e pânico. Pois é, quem nunca, né, principalmente pós-pandemia, tem uma relação aqui, de inclusive um trabalho científico que foi publicado, né, que tem uma relação ligada intrinsecamente depois da pandemia, pós-pandemia, com o aumento substancial desses casos. Você já foi pego com respiração ofegante, com aquela sensação de que você vai morrer, né? Você está sentindo assim, vou me empacotar agora. O coração começa a acelerar, sem motivo aparente, você começa a suar, ou na mão ou no pé, ou em tudo, começa a ficar meio pálido, com aquela sensação de desmaio, né? E você diz assim, é agora, vai ser agora, né? E de repente, passado aquilo ali um pouquinho, passou. Sangue de Jesus tem poder. Ele tem sim, né? Por falar nisso, quero mandar um grande abraço aqui para o pessoal da Alamedas Empreendimentos, que são um dos nossos patrocinadores aqui, na pessoa do seu Liberto, que eu tive a oportunidade de conversar com ele no sábado passado e eu vi um pouco da sua linda história. Eu tive muita honra em poder escutá-lo. Deus abençoe o senhor, a sua família, o Liberto Júnior, Deon Moreno, né? Da imobiliária Deon Moreno. Você quer comprar um imóvel, então dá uma entrada aí no @ Deon Moreno, dá uma olhada lá, né? Que você vai ver imóveis incríveis com a qualidade e a assinatura da Alamedas Empreendimentos. É muito bom quando a gente conversa com pessoas que mostram a sua história, mostram as suas dificuldades, pessoas que inspiram pessoas, não é verdade? Porque a gente tem tanta gente assim que não existe essa palavra no dicionário brasileiro não, doutora Midian, que desinspira, né? É verdade. Não existe essa palavra, mas tem gente que você conversa, ou tem gente até que você pensa nelas, que você diz assim, Vige, né? Mas tem pessoas que vale a pena. Então a gente vive num mundo que ainda tem muita gente com muita história bonita para contar. O seu Liberto é uma dessas pessoas. Um grande abraço para o senhor, Deus lhe abençoe, proteja a sua saúde e sua família, tá certo? Foi uma honra conversar com o senhor e ouvir um pouco da sua história. Eu fiquei mais rico de conhecimento, fiquei mais rico de ver mais um cristão atuante no mundo e uma pessoa que tem um nome muito bacana, que leva essa empresa para cima e que deixou um legado, já deixou um legado para si, para os seus filhos e para os seus netos também, tá bom? Um grande abraço, mais uma vez, foi uma honra poder ouvir da sua história. Doutora Midian, ansiedade e pânico, né? A Lene Cristina está aqui. Boa tarde, excelente tema. Parabéns, doutora Midian Novaes. Ela diz aqui já, estamos ao vivo também no NN Play, nosso canal no YouTube. Você está onde? Está em casa? Então acesse aí sua TV, coloca no YouTube. Se você estiver no seu celular e não estiver dirigindo, claro, coloca aí NN Play no YouTube. Estamos ao vivo com imagens aqui. E esses temas hoje, eles são dissociados porque a gente tem a ideia, doutora, que está tudo ligado. Ansiedade e pânico é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Ansiedade é uma coisa e transtorno do pânico é outra coisa. Exatamente. O que eu falei para você aqui agora, vou contar uma história minha. Na Covid-19, teve aquele negócio de vidro fosco, lembra? Lembro. Que eu não sabia que eu tinha vidro dentro de mim, né? Que a gente... A imagem pulmonar. Não é a imagem tomografia. Isso. Tinha que fazer a tomografia. E já estava eu ali na maternidade Nossa Senhora de Fátima para fazer. E eu estava sentado, doutora. Estava sentado, estava com suspeita. E de repente, fui acometido por um ataque de pânico. Eu digo, agora vai. Já vou começar a me despedir aqui, olhar para as outras. Eu digo, eu vou logo sair aqui para Fernandes Lima. Pelo menos eu morro na rua, né? E aí eu tive a ideia de ligar para um amigo meu, psicólogo, Eduardo Augusto, que inclusive já veio aqui várias vezes. E eu falei assim, cara, eu não posso falar muito agora. Mas eu só quero dizer um negócio para você. Estou tendo um ataque violento aqui, de pânico aqui. Onde é que você está? Eu digo, estou na Nossa Senhora de Fátima para fazer uma tomografia para ver o vidro fosco
né? Não é nem temperado, era vidro fosco, né? Podia ser um vidro temperado, blindex, né? Mas não tem. E aí ele disse assim, senta lá que eu vou te hipnotizar. Eu digo, como é que é, rapaz? Senta lá. Aí disse, melhor, fica em pé, encosta numa parede aí e fica em pé, que eu vou te hipnotizar. Eu vou te hipnotizar, é a palavra correta. Por telefone. Por telefone. Aí eu digo, eu não vou derrubar o telefone não, porque vou levar meu telefone, bicho. Ele disse, não, bicho, não é nada que você está pensando. Então, o psicólogo Eduardo Augusto Almeida é formado em hipnoterapia, que não é hipnose, tá, gente? É diferente. E aí, ele fez os procedimentos que devia fazer, não vou falar aqui. E, mais ou menos, doutora, 5 minutos depois, eu estava fora do ataque. Ele disse, sempre que acontecer isso, você pensa naquelas palavras que eu te dei de comando. Tá? Sempre. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Você quer falar? Bota a boca no trombone, tá liberado. 99639-8389. Você já teve um ataque de pânico? Já teve vontade de descer do carro e dizer assim, eu vou morrer pelo menos na rua, não quero morrer dentro do carro, não. Ligue, 996... Ligue não, né? Manda mensagem, 99639-8389. Ou então entra aqui no nosso chat. Vixe, quase não sai, tá? Entra aqui no nosso chat, poxa, no NN1, no NN Play, tá tudo enrolado aqui hoje, e manda sua mensagem aqui que a gente vai responder, a doutora Midian Novaes vai responder. Doutora, vamos lá, vamos falar um pouquinho de pânico e ansiedade, e tentar distinguir um do outro. Bom, a ansiedade, ela é um sentimento inerente ao nosso ser, ao ser humano. Porque a ansiedade, ela faz parte do nosso sistema, assim como o medo, assim como qualquer outra emoção. Tanto é que, assim, a ansiedade, ela foi fundamental para a evolução do homem. Para o homem ir evoluindo, para ele ter cautela, para ele ficar em estado de alerta, para ele, assim, ficar em situação atento. Ou seja, todos nós, fisiologicamente falando, nós somos seres que possuímos a ansiedade, que é uma ansiedade natural. Porém, quando essa ansiedade, essa ansiedade, ela foge do controle, ela se torna uma questão patológica. Isso daí quer dizer o quê? Quer dizer que, assim, você não para de pensar nos seus problemas, você não para de pensar no que pode acontecer, que pode perder o emprego, como é que vai sustentar sua família. E aí, será que o próximo mês vai fechar as contas? Isso daí são coisas naturais da nossa vida, mas a gente tem que ter controle sobre isso. A partir do momento que essa ansiedade ela está prejudicando o nosso dia a dia, isso daí é uma questão de ansiedade patológica. Isso daí você precisa de uma psicoterapia, precisa de tratamento médico. O que eu estava vendo, qual a diferença do medo e da ansiedade em si, se tudo é uma preocupação? O medo é uma coisa que você está preocupada, temente é uma coisa real. Ou seja, um exemplo, você está num zoológico e o gorila fugiu da jaula. Então ali você tem um medo por uma situação real, porque o animal está ali e você pode ser atacado a qualquer momento. Já na ansiedade, você está preocupado com coisas que nem passou e nem existe ainda. São coisas assim que a gente está preocupado, que é como é que a gente vai fazer no sábado daqui a 15 dias. Então, são coisas totalmente diferentes. Uma tem um foco real e a outra não. Isso daí é ansiedade. A ansiedade, nós temos vários tipos de ansiedade. Nós temos a ansiedade generalizada, que são quando esses sintomas de ansiedade, eles se exacerbam e eles passam a ser patológicos. Nós temos a agorafobia, que dá essa ansiedade por medo de determinados locais. Tem gente que tem medo de estar num ambiente fechado. Tem gente... Então, são tipos de ansiedade. A gente tem a ansiedade por fobia social. Gente que tem medo de estar com muita gente, de falar em público, de ir para um show, um exemplo, que ele tem muita gente ali. É um tipo de ansiedade. E nós temos também
o pânico, que também é um tipo de ansiedade. Só que o que é o pânico? Ele é como se fosse uma cronicidade da ansiedade patológica, da ansiedade generalizada. O pânico ele vai dar justamente o que você falou, aquele medo excessivo, aquela sensação psíquica e física iminente que a pessoa vai morrer. Uhum. Então é aquela coisa assim que a pessoa não controla de jeito nenhum, é um mal-estar terrível que tem um tempo. E essas crises elas acontecem aproximadamente com um tempo máximo de uns 10 minutos. Mas esses 10 minutos para o paciente, para a pessoa que está sentindo, é uma eternidade. Com certeza. Palpitação, suor excessivo, olha aí, está se identificando aí? Tremor, sensação de falta de ar, náusea, tontura, dor no peito, calafrio e medo de morrer. Esses são alguns dos sintomas de quem está tendo um ataque de pânico. Crise aguda de ansiedade com sensação intensa de medo que alcança seu pico em poucos minutos, durando em média de 10 a 15 minutos. Um detalhe, viu, gente? O ataque de pânico, doutora, ele traz algumas sensações para nós, inclusive de elevação de pressão. E Exatamente. quando você vai ao médico para conferir, a sua pressão está alta mesmo, tá? Em alguns casos. Você vai... no ataque de pânico que eu tive aqui, né? Minha pressão é 11/7. Estava 13/9. Para mim já está alto, porque a minha pressão não é 13/9. Minha pressão é 11/7. Já falei aqui um monte de vezes aqui, né? E quando você tem um ataque de pânico, ela sobe. Aí, doutora, olha aí, o Marcão, muito bem, Marcão. Essa assessoria é incrível. Deixa aí, Marcão. No ataque de pânico, olha as diferenças aí que está aí na tela do NN Play. No ataque de pânico, os sintomas se apresentam sem prévio aviso. No ataque de ansiedade, há um incremento gradual da sintomatologia, ou seja, vai crescendo de pouquinho. No ataque de pânico, podem ter uma origem confusa e irracional. No ataque de ansiedade, originam-se por fatores estressantes que se produzem na vida de uma pessoa. No ataque de pânico, predomínio de sintomas sumamente intensos, esses que eu falei aqui agora. E no ataque de ansiedade, os sintomas podem ter diferentes intensidades. No ataque de pânico, a pessoa tem certeza de que algo vai acontecer. É esse negócio aí que você está dizendo, vou morrer agora. Exatamente. Minha alma está saindo, eu estou nos meus últimos suspiros aqui, adeus mundo cruel. No ataque de ansiedade, a pessoa pode compreender que existem situações ameaçantes, mas que formam parte da sua interpretação. No ataque de pânico, podem durar um tempo limitado. O ataque de ansiedade duram de forma indefinida, se não tratados por profissionais de saúde mental. Então, está aí o quadro, né, esse gráfico aí, mostrando as diferenças. Detalhe, doutora, a maior parte das pessoas, cerca de 90% da população mundial, irá experimentar em algum momento da vida um ataque de pânico sem que isso seja diagnosticado como uma doença. Exatamente. Assim, às vezes, o paciente, ele sabe o que ele está sentindo. Ele sabe o mal-estar, ele sabe que ele está tendo algum nervosismo, alguma preocupação excessiva, ou com um desencadeante pelo um ambiente de trabalho estressante. E aquilo ali, ele vai começando a ter sudorese, ele vai começando a ter preocupações, às vezes dá diarreia. Então, às vezes, a gente não pode negligenciar os sintomas. A gente precisa procurar um acompanhamento médico. Às vezes, você fala isso para uma pessoa, aí o pior que ela pode lhe responder, isso é frescura. Uhum. E não é. É verdade. Então, assim, a gente precisa ter uma ajuda e um acompanhamento para que a ansiedade ela seja controlada e ela não possa evoluir para uma coisa mais grave e até mesmo para o pânico. Me vieram algumas coisas na cabeça aqui, mas antes eu quero mandar um abraço aqui para o Zé Cardoso, da Vila São Francisco. Ele diz assim, boa tarde, André.
Quem está falando é o Zé Cardoso, da Vila São Francisco. Estou aqui sintonizado nesse maravilhoso programa que é muito bacana da gente sintonizar. Valeu, um abraço para todos e um abraço para a doutora também. Muito obrigado a todos da Vila São Francisco, todo mundo que está ouvindo a gente aqui, muita gente ouvindo a gente agora nas ondas da NN, né? Boa tarde. Manda a sua dúvida para cá. Ansiedade e pânico. Quer colocar a boca no trombone? Então fala. Você já teve esse ataque? Como é que foi? Você pensou como eu? Tô indo embora. 99639-8389. Não é não, Sérgio? Bota a boca no trombone, tá chegando mensagem aí, daqui a pouco a gente coloca no ar. Doutora, eu imaginei uma coisa. Tem gente que tem medo de voar. Tem medo de avião, né? E precisa viajar de avião. Engraçado que é o seguinte, doutora, quanto mais novo nós somos, menos medo a gente tem. Exatamente. E quanto mais velho nós vamos ficando, Sérgio, quando a gente vai no aeroporto que diz assim, tá chamando para o embarque, né? A última viagem que eu fiz, eu fui muito tranquilo. Bem relaxado, não tomei nada. Tem gente que toma uns calmantes naturais lá para viajar, para voar. Eu digo, olha, eu já estou mais para lá do que para cá mesmo, já estou lá mais perto, né? Se acontecer alguma coisa, eu já estou mais perto do céu. Que eu acho que eu estou lutando para ir para lá, como tantos outros, e espero que o Papai do Céu me arrume minha vaga lá. E eu fiquei completamente relaxado. Só teve um momento que tinha uma conexão em São Paulo, e aquele aeroporto de São Paulo, quem sabe, ele fica no meio de Guarulhos ali. Verdade. E aquilo não é de Deus não, bicho. Porque quando aquele negócio vai... Eu só viajo na janela. É que nem criança, menino pequeno, né? Esse cara era eu aí. Doutora, quando você tá levantando o voo ali de São Paulo, que você vê aqueles pés, você vê que não vai dar tempo não, bicho. Não vai não, nós vamos se lascar. Vai bater. E você faz uma força assim na cadeira que você tá... É como se fosse o piloto puxando o manche pra você ir assim embora, né? Pronto. Passado isso aí, eu digo, a volta vai ser tranquila, Porto Alegre, Maceió, foi tranquilo, um voo direto, 4 horas, eu acho, mais ou menos isso. E eu fui tranquilo. Mas tem gente que... sabe, não pode nem ver aquele negócio, aquele barulhinho, Sérgio Paulo, faz tum, você tá no avião, de repente faz tum, aí acende uma luz lá, né? Tem gente que já fica ligado com aquele negócio. E tem um filme agora que tá passando, que vai passar no cinema aí, que quem tem medo de avião não vá não, viu? Olha aí. Aí esse é o aeroporto de Guarulhos, um dos maiores aeroportos do mundo, 24 horas não para, 1.000 e poucos voos por dia, é incrível a quantidade. Então, eu me lembrei disso. Sabe de outra coisa que eu me lembrei? O torcedor do Asa. Quarta-feira, Asa Internacional. Né? A gente precisa ganhar. Mas tem torcedor que já está sofrendo de hoje. E chega lá. E engraçado, doutora, o dia vai passar, mesmo que a gente não queira. Quarta-feira vai chegar o jogo. Exatamente. O jogo do Asa vai acontecer. Eu não sei o resultado, claro. Né? A NN vai transmitir, né? Então, pronto, a outra tá dizendo aqui, ó, eu vou apavorada o voo todinha. Mandaram mensagem aqui para mim. Então explica, doutora. Isso daí são aquelas situações de uma ansiedade causada por um lugar fechado, uma determinada situação que você passa a não ter controle. Então, tudo isso a gente precisa tratar o paciente, fazer com que o paciente ele faça uma psicoterapia, se for o caso, ajudar com medicações para que esse paciente ele não cause, não tenha esse sofrimento excessivo. Porque em uma determinada situação, você possa ser que uma vez ou outra você vá de carro, você programe para passar 3 dias viajando de carro, mas se houver uma urgência e você tiver que realmente ir, se tiver um velório ou alguma coisa do tipo que você precise chegar antes do tempo e a situação de carro não resolva, então você tem que encarar, não é isso? Então, para tudo isso, a gente precisa nos conhecermos, vermos quais são os nossos maiores medos, ver se esse medo ele causa algum transtorno no nosso dia a dia e preparar isso psicologicamente falando. Tanto é que a psicoterapia concomitantemente com medicação é o padrão ouro para o tratamento de ansiedade. Uhum. Então, assim, o que é que a gente precisa saber? A gente precisa conhecer quais são os sintomas de ansiedade. Há quanto tempo eu estou assim? Eu não estou dormindo bem? Está me causando insônia?
está me causando uma ansiedade que ela não é diagnosticada e tratada, ela pode evoluir até para depressão. Então, são sintomas que a gente precisa resolver e a gente precisa aceitar que tem alguma coisa errada aí. Então, a gente precisa mudar essa situação. É a mesma coisa quem tem ataque de pânico. Graças a Deus eu nunca tive, mas eu imagino que seja uma coisa desesperadora. Tanto é que, assim, antes eu dava muito plantão. E nos plantões que eu dava, chega paciente aquele estado, né? Que eu vou morrer, uma falta de ar, um dor no peito. Aí você corre, faz um eletrocardiograma, vê tudo. Depois de descartou tudo, o paciente não tem nada. Você sabe que aquilo ali que ele está tendo é uma crise de pânico, é uma crise de ansiedade, que você precisa manejar aquele paciente e que aquilo ali vai passar. Porém, quem tem a primeira crise de pânico, ele vai ficando no ciclo da crise. Como é esse ciclo da crise? A pessoa tem a crise, aquilo ali passou, porque ela dura de 10 a 15 minutos. Mas ele passou pelaquela situação tão horrível, aquele mal-estar iminente que vai morrer, que ele acaba tendo medo de ter a crise. Esse medo de ter a crise vai causando ansiedade. Então, você já vai ficando ansioso porque você está com medo de ter uma nova crise de pânico. Aquilo ali vai se intensificando até o paciente ter uma nova crise. Então, isso daí vira um ciclo. Então, é muito complicado. E assim, o paciente, ele tem que ser tratado, diagnosticado e cuidado. O que é que o paciente tem que saber? Que aquilo ali vai passar. É difícil. Imagina um paciente desesperado, sentindo uma sensação de iminência de morte. O cara tá ali, olha, eu vou morrer. Meu coração tá doendo, tá saindo pela boca, eu vou morrer. E você dizer para ele ter calma. É basicamente em vão. Mas assim, esse paciente, ele precisa de uma psicoterapia, ele precisa ser medicado, ele precisa ser diagnosticado. Ele tem que saber que ele apresentou a primeira crise, a probabilidade dele ter outras crises é muito grande. E assim, a pandemia foi um terror para todo mundo, não é isso? Foram para as crianças, para os idosos, para os adultos. Então, até hoje, tem gente que ficou com sequela em relação a isso, em relação à ansiedade, em relação ao pânico. E isso daí a gente precisa ver. E hoje, assim, o Brasil ele já está há algum tempo no campeão de ansiedade mundial, né? Hoje o Brasil ele é o país mais ansioso do mundo. Então, veja, como a gente precisa realmente se cuidar. E a saúde mental, ela é tudo, né? Com certeza. Doutora, uma coisa que... Olha a mensagem, hein? Tem mensagem aí, mas antes eu quero colocar uma imagem aqui de um cara que eu considero, vou mandar aí pro Marcão, né? Que é o ex-pugilista Mike Tyson. Não é muito do seu tempo, não. Mas no final da década de 90, quando o Mike Tyson ia lutar, geralmente as lutas eram transmitidas pela Rede Globo de televisão, que tinha os direitos da transmissão da luta. E essa luta era de meia-noite para 1h da manhã. Eu era adolescente na época, eu quase um jovem, 19 anos, na década de 90 ali. E eu não sei se você chegou a saber disso, Marco Aurélio, mas assim, as pessoas acharam muito engraçado que o Popó derrubou o Bambam com 36 segundos, né? Foi. O Mike Tyson só precisava... Esse cara ia. Somente isso que tá na tela aí, né? Esse cara precisava de 10 ou 15 segundos. Era só entrar o primeiro. Entende? Então, era lona. Aí eu fico pensando o seguinte, doutora, imagina o oponente... Exatamente. Entendeu? Porque eu vou dizer um negócio a você. Por dinheiro nenhum no mundo, você vai entrar com o Popó. Meu filho, não. Eu vou ficar aqui mesmo, na NN, tá certo? Então... Foi ele que deu uma mordida e tirou um pedacinho da orelha Isso aí foi com Evander Holyfield. Né? Ele deu uma dentada na orelha do cara, foi desclassificado, enfim. Hoje eles são amigos, mas na época o negócio ficou brabo lá. Então, assim, tem algumas sensações que as pessoas, elas antecipam a coisa. Eu vou fazer uma cirurgia, eu vou arrancar um dente, por exemplo.
Tem gente que, entre aspas, morre morre para não tirar um dente. Exatamente. Né? Quando se quer saber, né, doutora, tem algumas coisas que a gente vai falar aqui depois do intervalo, 8 maneiras de você aliviar um ataque de pânico. Não perca. A gente vai para o intervalo. Tem mensagem aí, Sérgio? Então solta a mensagem que a gente depois, em seguida, vai direto para o intervalo. Vamos lá. Bom dia, doutora, que é tudo. Doutora, tenho um negócio assim, dentro de mim, que dá que nem uma zabumba, aí de repente minha vista vai-se embora, passa um segundo, assim, você vê nada, eu fico com medo tão grande, suando, e fica aquele medo, Deus Maria, eu vou morrer, qualquer dorzinha eu já fico com medo, para mim eu vou morrer. E fica aquele medo, já fiquei na psicóloga 3 anos, muito medo, com vontade de correr. Minha senhora diz aí, imaginando como era que eu ia dar com meus filhos. Eu com 3 filhos pequenos, eu tenho pai, o pai abandonou, eu e Deus que cuidemos dele. Eu imaginava como era que eu dava com meus filhos. Aquilo ali me deu uma tristeza tão grande, que eu fui parar na psicóloga, doida, se escondendo dentro do mato, jogando pé de cima da casa. E hoje eu vivo de vez em quando, aquela tristeza muito grande, aquela vontade de chorar tanto, e ir embora para bem longe e nunca mais voltar. Choro tanto em casa, com aquela tristeza tão grande. Eu não sei o que é isso, não, doutora, viu? De saber mesmo o que é isso. Obrigada, doutora. Que é tudo. Um bom dia para a senhora e um abraço, um beijo. Um prazer falar com a senhora. Deus. Dona Tuta do Cavaco, a gente vai para o intervalo, né? Que está na hora já. Quando a gente voltar, a doutora comenta sobre esse áudio. E também vamos falar de 8 maneiras de você. As imagens já estão aí com o Marco Aurélio. A gente vai falar de uma por uma aí. 8 maneiras de você administrar um ataque de pânico. Não sai daí não, eu volto já. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Muito bem, o assunto é ansiedade e pânico com a doutora Midian Novaes. Um abraço aqui, Ana Paula Caetano que está aqui, a Messia Barros também que está aqui, tá? Doutora, a gente separou aqui algumas imagens também e também alguns tópicos, 8 tópicos na realidade, que é o que a pessoa deve fazer durante um ataque de pânico e a senhora vai comentar cada um deles. O primeiro, né, tem essa imagem aí, respire fundo e feche os olhos. Está aí na tela o que pode provocar esse primeiro passo. Respirar fundo, aquela respiração e fechar os olhos. Você respirando fundo e fechando os olhos, você vai se organizar, você vai pensar em mentalizar em coisa boa. Você vai saber que você está tendo aquele mal-estar, mas que aquilo ali vai passar. Então, você fazendo isso, você vai fazer com que, positivamente, a sua mente ela se reorganize para aquilo ali, para aquela situação não dominar você. Porque, assim, muitas vezes as pessoas têm crise de pânico, têm essa agitação. Às vezes podem vir pensamentos que a mente está desorganizada e possa ser que os pacientes eles façam até besteira. Então, assim, a gente precisa fechar os olhos, respirar fundo, pensar em coisas boas, pensar que aquilo ali está passando mal, mas aquilo ali vai passar. Tá. Tem também, isso porque no ataque de pânico, a gente fica com um negócio chamado hiperventilação, que é aquela respiração bem rápida, tá? Então, foque nas sensações físicas familiares. Com os ataques de pânico podem causar um sentimento de distanciamento ou separação da realidade. É interessante que você se concentre em sensações físicas com as quais está familiarizado, como sentir a textura de um objeto em suas mãos, pegar aqui, ó, na camisa, né? Você passar a mão assim na camisa, os dedos, para você, o seu pensamento ir para um local, né? Para focar, para desfocar daquela sensação de mal-estar, tirar a atenção daquilo ali. Na realidade, a gente tem que procurar fazer a mente relaxar de alguma forma. Nem que seja enganando ela, né? Exatamente. Nem que seja tirando a atenção do foco. Então, a gente precisa se concentrar, respirar, sentir, causar essa sensação de bem-estar e que aquilo ali você está no controle e que vai passar. Perfeito. O terceiro, concentre a sua atenção em um objeto. Durante a crise de pânico, tudo perde o sentido e o medo fica intenso. Por isso, a habilidade de focar em um objeto que esteja mais próximo ajuda a retirar a atenção sobre os sintomas corporais. Exatamente. Isso daí, André, é aquela coisa assim, você está num lugar que você está tendo uma crise de pânico. Então, assim, você está cheio de gente ali, está cheio de barulho. Às vezes você perde até o foco, mas quando você para, que você olha e se concentra para um objeto, que você respira fundo, isso daí vai ajudar a você a se concentrar, que aquele mal-estar ali vai passar, que você não vai morrer, que assim é uma coisa que a mente está causando todas essas sensações de mal-estar, mas que isso daí vai se resolver com pouquinho de tempo. Perfeito. A quarta é o mindfulness, aqui e agora. O que é que significa mindfulness? Mindfulness é a prática de se concentrar plenamente no presente, agora mesmo. Não é que você vai fazer daqui a 5 minutos, 10 minutos, não. Você está fazendo agora. Então, você pode fazer algumas práticas para fazer isso. Por exemplo, a yoga,
Né? Meditação. Meditação que você pode fazer. Exatamente. Claro que num ataque de pânico você não vai poder fazer isso. Mas se você pensar no aqui e agora, não projetar isso para frente, né, doutora? Exatamente. Isso daí também são técnicas que vai ajudar muito. Assim, exercícios respiratórios, exercícios de meditação. Isso daí vai ajudar o paciente a manejar enquanto ele estiver na crise, durante a crise de pânico. Tá, um detalhe. Na hora da crise do pânico, para conseguir se acalmar, você deve pensar em 5 coisas para que você possa ver. 5 coisas que possa ver, 4 coisas que possa tocar, 3 coisas que possa ouvir, 2 coisas que possa cheirar e uma que possa experimentar o sabor. Essa que está aí que o Marcão colocou na tela, segura o Marcão, é você se imaginar num local que lhe traga felicidade. Olha que imagem linda, né, doutora? A menina ali no lago, na beira do lago, completamente relaxada. Aí você vai dizer assim, mas eu não tenho lá, eu só tenho o Lago da Perucaba, Pepe, eu estou no centro. Não, você não precisa ir para lá. Você precisa se imaginar que está num lugar que lhe traga paz. Onde foi que você esteve? Onde foi que você esteve num lugar que teve paz? Aquela sensação de bem-estar, você lembra em onde? Você lembra de bem-estar quando você está numa praia, quando você está num campo? Tudo isso você tem que trazer à memória enquanto você estiver tendo a crise. Exatamente. A outra que está aqui, 6ª, use técnicas de relaxamento muscular. O bom e velho alongamento pode ser um aliado quando você perceber que está começando a ter um ataque de pânico. Isso porque durante o ataque, o corpo fica em estado de alerta. E isso se reflete na rigidez muscular. Rigidez é você ficar todo duro ali, né? Você fica todo contraído. Os músculos ficam contraídos, você fica tenso. Tanto é que quando acaba a crise, você sente dores, não é isso? Uhum. E assim, uma dor sem explicação nenhuma, teoricamente, né? Exatamente. O 7º, sinta essência de lavanda. Gente, florais funciona. E lavanda, por exemplo, é um aroma que você pode inclusive encontrar aqui da do Terra. Tem muita gente da do Terra. Exatamente. Em Arapiraca. A gente recebeu aqui a Aline, né, que é terapeuta em florais. Ela é bastante conhecida por ter um efeito calmante, além de aliviar o estresse. Por isso, pode ser indicada como uma alternativa na hora do ataque do pânico. Aí você tem um vidrinho pequenininho, né? Você anda com um lencinho, você pode até umedecer o lencinho, porque como ele é um óleo essencial, ele não vai sair rápido. Exatamente. Umedece o óleo, né, doutora? Deixa ali dentro da bolsa. Florais são usados até em crianças. Tem gente que tem aquele reloginho que até minha filha usa. Bota aquele reloginho, pinga 2 gotinhas ali, a criança vai cheirando, ajuda também bastante em relação à ansiedade em criança. Verdade. E aí é onde vai entrar agora a habilidade da clínica médica, né? Tenha a medicação na bolsa. É a última. Caso não seja seu primeiro ataque de pânico e você já foi ao médico, ele pode receitar algum produto para controlar isso aí, que são os remédios ansiolíticos que agem rapidamente no combate ao ataque de pânico. Isso diminui a ansiedade e acalmam o paciente. A única ressalva é que esses medicamentos podem ocasionar dependência física e psicológica, por isso devem ser usados durante pouco tempo e também evitados em pacientes com histórico conhecido de abuso de substâncias ou alcoolismo. Então agora, doutora, a gente está entrando naquilo que vai, na realidade, segurar o paciente, mas não por muito tempo, porque ele não pode se tornar dependente de benzodiazepínicos geralmente prescritos. Exatamente. Né? Remédios controlados, os benzodiazepínicos, tá? Receita carbonada e tudo, retenção de receita, tudo que você já sabe, por conta de um ataque de pânico que você não vai se tornar dependente a vida toda. O ataque de pânico ele não vai ser para a vida toda, né? Por isso que é importante ir para uma consulta médica, ter um acompanhamento médico, porque é como você falou, ele é um medicamento que não é para ser usado a longo prazo. Isso daí tem um prazo determinado e o médico ele acompanha o paciente, vai ver como é que ele está reagindo, vai fazendo o desmame da medicação no paciente e vai vendo as classes medicamentosas que podem ser usadas no paciente e a resposta daquele paciente, se ele vai se sentir bem. Inclusive, aí é bom a gente enfatizar, mais uma vez, André, a automedicação.
É aquela coisa que o meu vizinho disse que teve isso também, me deu esse para eu tomar, eu me sinto bem. A senhora faz uma receitinha para mim? Não, tá errado. Isso daí a gente precisa de um acompanhamento médico, a gente saber. E além disso, de toda essa medicação, a gente fazer um acompanhamento do paciente, indicar uma psicoterapia, que isso daí vai causar um bem-estar imenso ao paciente. Perfeito. E aí também você vai ter uma coisa chamada qualidade de vida. Como é que está o seu sono? Né? Será que você, como a doutora falou aqui, você está trazendo a ansiedade e a ansiedade chegou no nível hard, um nível pesado que se desenvolveu um ataque de pânico? Você tem que se conhecer. Você se conhecendo, você vai notando o quê? Eu estou muito irritado, estou com irritabilidade, eu estou pouco tolerante, eu estou ansioso, eu estou dormindo mal. Então, tudo isso são sintomas que a gente não pode deixar para lá, nem menosprezar, nem empurrar de barriga. Porque vai ter uma hora que a gente vai pifar. Então, a gente precisa de uma manutenção, um acompanhamento clínico, ver esses sintomas e acompanhar. O médico ele vai perguntar quantas vezes você está tendo isso. Inclusive, referindo até a pergunta da Tuta, que a Tuta ligou, você vê que ela teve uma questão, uma história familiar, uma ocasião que desencadeou ansiedade nela de criar os filhos, não saber o que é que vai comer e tudo mais. E que, assim, eu tenho certeza que se ela hoje... ela olhar para trás, ela vê que ela se preocupou, mas aquilo ali passou, mas essa ansiedade dela, ela já está de forma crônica, caminhando para um diagnóstico de depressão. Então, a Tuta, ela precisa de um acompanhamento médico, ela precisa ir ao médico, ela precisa fazer uma psicoterapia, mas também ter um auxílio medicamentoso. Por isso que a ansiedade ela é tratada com ansiolítico e antidepressivo, porque ele vai diminuir a ansiedade do paciente e vai jogar o paciente para cima. A gente precisa fazer um tratamento, porém, tudo sob acompanhamento médico, porque a medicação não é por tempo indeterminado. Tanto é que, como você bem falou, a medicação, o organismo, ele se acostuma com a medicação, ele causa dependência e se você não tiver um bom manejo com aquilo ali, o seu corpo e a sua mente, você só vai aumentando a dose do paciente. E ele vai se acomodando e ficando cada vez mais dependente. Então, quanto mais tempo ele passa, maior vai ser o prejuízo para a gente retirar essa medicação. Então, tudo precisa ser acompanhado desde o início. Perfeito. E olha, a conclusão daquele trabalho que eu falei no começo aqui, foi avaliado que a Covid-19 ou o Covid-19 trouxe implicações diretamente relacionadas à saúde mental, tanto no sentido de amplificar ou como agente desencadeador de transtorno de pânico. Sendo assim, visível a necessidade de uma atenção maior para a saúde mental no cenário pandêmico, tá? Então, não é novidade para ninguém, porque aquilo ali deixou deixou o mundo inteiro, né, em polvorosa, deixou todo mundo desestabilizado emocionalmente. Você viu parentes ir embora, você viu amigos ir embora, colegas ir embora. Isso não é fácil, né? Parecia uma roleta russa aquilo ali. Quem vai e quem fica, né? Uma coisa terrível. Até hoje a ciência ainda não conseguiu explicar isso daí. Quero mandar um abraço aqui para o Ventura. As Óticas Cole, gente, está contratando aí, profissionais do sexo feminino com conhecimento em ótica. Favor enviar currículo para DDD 82 99946 8483, tá bom? As Óticas Cole, contratando profissionais do sexo feminino com conhecimento em ótica. Favor enviar o currículo para DDD 82 99946 8483. É o telefone aí do Ventura das Óticas Cole. Doutora, amanhã está atendendo no Sindicato Rural, dia de manhã? Amanhã e à tarde. Amanhã e à tarde no Sindicato Rural. Então você se identificou, está sentindo esses sintomas, está
tive o primeiro ataque, estou desesperado aqui. Não se desespere. Outra coisa, não coloque tudo nos remédios, todas as suas esperanças em medicamentos. Por quê? Porque você tem um Deus. Né? Você tem Deus. Procura a sua igreja. Né? Você é católico, vai à missa. Você é evangélico, vai para o culto. Você é espírita, vai para o centro. Né? Você tem que estar ligado a alguma coisa. Você tem que estar ligado a alguém. Você não pode deixar para lá. Porque nós somos um ser de corpo e alma aqui, mas a gente tem um espírito. E esse espírito precisa ser alimentado. Exatamente. E é confortante você ter a sua convicção. No exemplo, no meu caso, que eu sou cristão, você saber que tem um Deus, que o Deus ele está sobre o controle de todas as coisas. Então, tudo isso a gente vai se alimentando, vai lendo a palavra, vai se edificando, tudo isso faz com que a gente seja reconfortado e sabendo que tem alguém que está cuidando de nós. É como você falou, é extremamente importante. Uhum. É igual a música lá do Kleber Lucas. Deus cuida de mim na sombra das suas asas, não é não? Então, aí você segue aí @doutora Midian, segundo com Y, doutora Midian Novaes no Instagram. Lá tem um link para o WhatsApp para você marcar suas consultas, mas também você pode marcar, vamos falar aqui para quem não está com o WhatsApp agora na mão, doutora, o número para quem quiser marcar, inclusive telemedicina com a senhora. É o 99841 1100. Como você bem falou, eu abri atendimento de telemedicina em horários alternativos ou à noite, final de semana. São horários que os pacientes eles têm dificuldade de encontrar uma consulta médica, que ele está precisando de uma receita, de uma transcrição de um medicamento, de uma consulta. Então, assim, como o meu tempo no sindicato é apenas nas terças-feiras, o dia todo, então, assim, tem muita gente que precisa de uma consulta outro dia. Então, eu já abri esse canal para a gente estender as portas para atender o povo. Bacana, 99841 1100. Esse é o telefone que você pode marcar, inclusive fazer as consultas através da telemedicina com a doutora Midian Novaes. Até a próxima segunda, doutora, se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito bem, amanhã eu vou receber a doutora Alexandra Nogueira, da Bicho de Patas, médica veterinária, e o assunto é esporotricose. Aquele assunto que a gente falou na semana passada, que uma ouvinte mandou para cá, que foi até a Neide, que falou que tem essa doença que está contaminando muitos animais em Maceió, mas também já tem casos em Arapiraca. Essa doença, inclusive, pode ser transmitida para os humanos, tá bom? Esporotricose é o assunto amanhã do Saúde em Foco, tá bom? Muito obrigado pela audiência, fique com Deus, eu vou com ele, se ele permitir, amanhã às 13 horas a gente está aqui. Tá bom? Com a graça dele. Obrigado, Marco Aurélio. Obrigado, Sérgio Paulo. 40 minutos de música sem intervalo comercial. Depois, intervalinho de 5 minutos para o Lembra Dessa e segue a programação aqui da NN, tá bom? Um abraço e até amanhã, se nosso Pai Celestial permitir. Tchau.